porque essa foi uma visão que Deus nos deu para esse ano de 2015. Tudo que nós fizermos aqui vai estar sempre voltado para isso, para edificar a casa. A nossa preocupação com as casas, com as famílias. E não somente as casas, no sentido de família, mas também a igreja como casa de Deus, que é uma família espiritual. Nós somos irmãos aqui. Então, o nosso propósito é a edificação da casa. E cada tema tem esse propósito, esse objetivo. A casa sendo edificada. E hoje, em particular, a casa sendo edificada com uma palavra que eu considero a mais talvez, a mais honrosa das palavras, que é a palavra honra. Casa de honra é esse mês de maio. E não somente hoje, mas durante todo o mês de maio, nós queremos nos preocupar com essa questão da honra. E a quem é devida a honra, não é? Começando porque a quem é devida a honra, eu quero justificar para vocês a ausência do apóstolo Arles e da pastora Lília. Eles me enviaram uma mensagem ontem, porque eles viriam ontem, mas aí de Atlanta, eles saíram, eles estão nos Estados Unidos, e aí 2 horas de voo deu um problema na cabine, um problema de pressurização da cabine. Essa palavra chega a dar uma pressurização. E aí tiveram que retornar para Atlanta. E retornaram, e lá, acredito, passaram todo o dia de sábado. Então, eu creio que eles estão, não sei se eles estão em voo agora, ou ainda em trânsito, ou ainda em Atlanta, mas ele disse que seria impossível chegar aqui hoje, e porque o apóstolo Arles e a pastora Lília ministrariam, tanto pela manhã quanto à noite, sobre esse tema, a honra. Mas eles disseram para justificar isso a vocês, e vamos orar, para que não haja nenhum problema, não é verdade? A fim de que eles venham em paz eles serão guiados. Em paz o Senhor os guiará até chegarem em São Paulo, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós estamos com esse tema, e eu diria a vocês, é uma palavra riquíssima, abundante, extremamente prática, essa palavra honra, e eu gostaria de compartilhar algo sobre essa palavra com os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10, por favor. Aqui nós temos os textos bíblicos na tela, mas você pode ler em tua Bíblia aí que você trouxe. Senão vai ficar sem graça você ter trazido tua Bíblia. Veio com esse negócio, esse livro enorme. Aí quando chega aqui nem abre, porque já está, não é? Então para você que veio, trouxe a Bíblia. Você que não trouxe, pode ler aqui na tela. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ao Senhor toda a honra neste lugar. Seja o Senhor exaltado nesta hora, glorificado em nome de Jesus. Declaramos que Tu és honrado, exaltado, magnificado nesta reunião.
Declaramos Jesus como o Senhor desse momento agora. A Ele toda a honra que é devida ao seu nome. Declaramos o Espírito Santo como aquele a quem a honra é devida para se mover e para trazer entendimento e transformação da palavra de Deus em nossos corações. Declaramos, Senhor, que a tua palavra não voltará vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que será enviada. E ela vai honrar e exaltar o teu nome neste lugar. Declaramos o poder da tua palavra, declaramos o poder do Espírito Santo entre nós, em nome daquele nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, o que significa honrar? Qual é a compreensão que você tem dessa palavra? Vou beber uma água aqui enquanto você responde. Geralmente essas perguntas são tidas como retóricas, né? A gente faz a pergunta, mas na verdade já vai se responder mesmo. Não, eu gostaria que você falasse, o que é honrar? Valorizar? Valorizar. Valorizar é uma boa palavra para entender honra. Dar valor, valorizar. O que mais? Vocês devem saber o que significa, né? Imagino eu. Apenas a dificuldade da comunicação entre nós. E eu já estou honrando vocês com isso, né? Eu poderia chegar e dizer, o que? Vocês não sabem o que significa honrar? Ih, aí já seria uma desonra. Mas, eu sei que vocês sabem. Talvez a nossa maior dificuldade não é de saber o que significa, mas é de viver, ter uma cultura de honra. Queridos, essa palavra, olha só, aqui diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aí depois da vírgula, quando sempre coloca a coisa nesse gerúndio assim, preferindo, indo, eu entendo que é a maneira como está mostrando como se ama o outro fraternalmente. Primeiro diz, amai-vos. Mas aí você diz, como é que eu vou amar? E aí a resposta vem no próprio versículo, preferindo-vos uns aos outros em honra. Por quê? Porque a honra é a maior demonstração de amor. A honra é você praticando o amor. A honra é uma maneira simples, prática e poderosa de expressar amor. E a palavra preferindo-vos, essa palavra na língua que foi escrito esse texto, a língua grega, traduziram para preferindo-vos, mas a palavra quer dizer, olha que interessante, a palavra quer dizer assim, alguém que chega antes. Chegar antes quer dizer assim, eu poderia trocar a palavra preferindo-vos pela palavra antecipando-vos. Aquela pessoa que antecipa é aquela pessoa que chega antes do outro, não é verdade? Chegou antes. Ele já chegou logo assim, chegou antes.
que está acontecendo? Essa pessoa está antecipando-se para honrar. É isso que é o sentido do texto. Essa pessoa quer dizer assim, que ela vai honrar o outro primeiro. Aí vai ser uma, assim, falando para nós aqui todos isso aqui, e você fala assim, você chegar primeiro, eu estou falando para o outro também chegar primeiro. Então é quem vai ser mais rápido. Mas o sentido do texto é sempre assim, a honra antecipando-vos, é como quem diz assim, eu não vou ficar esperando que alguém me honre, mas eu vou me antecipar. Antecipar é, eu vou antes, e eu vou chegar primeiro e honrar o outro. Valorizar, que esse é o sentido. Honrar é dar valor, valorizar. Essa palavra ela é bastante significativa, porque nós estamos vivendo, eu acredito, dentro de uma mentalidade, pelo menos ao longo da minha vida, eu tenho observado isso. Eu não sei se isso é próprio de país em desenvolvimento, coisa de terceiro mundo. Porque o nosso Brasil, ele nasceu na desonra. O nosso país tem a desonra nas raízes. Aqui nós sabemos né, não vou contar a história do nascimento do nosso país, mas a cultura da desonra foi instituída, estabelecida ali, no nascedouro da nossa nação. Eu não sei se eu atribuiria isso, mas verdade é que existe uma espécie de cultura de desonra, uma mentalidade do desvalor muito grande entre nós. Prova disso, amados, é o quanto de pessoas, é interessante isso, o quanto você encontra de pessoas inseguras hoje, emocionalmente. Pessoas com dificuldades emocionais muito grandes, pessoas medrosas, uma autoestima instável. É interessante o número dessas pessoas, como é grande. E eu atribuo hoje esse resultado, essas consequências de encontrarmos tanta gente assim, precisando da cura, né, a chamada cura interior, por causa do que sofreu de desonra na vida. Por causa daquilo que deveria ter recebido e não recebeu. É interessante isso. É interessante como aquilo que as pessoas não fazem dentro daquilo que elas deveriam fazer, no sentido de as coisas erradas que as pessoas fazem, marcam mais do que as coisas certas que elas realizam. Eu não sei se você já vive isso, mas assim, acredito que sim. Mas dentro de casa, a gente observa assim, né? Como o seu erro, ou pelo menos o que você deveria ter feito numa determinada ocasião e não fez, isso é muito mais acentuado, isso é muito mais destacado do que aquilo que você fez de muito bom e de muito assertivo. É interessante como a maneira como se destaca o erro, o defeito de uma pessoa, é muito mais
é muito mais, assim, parece que os holofotes são muito mais, a luz é muito mais forte sobre aqueles defeitos do que sobre virtudes das pessoas. Parece que a virtude não recebe tanta fama como se recebe a fama, aquilo que é talvez desvirtuoso, desagradável. Você já viu aquela situação que você fala assim, puxa, a gente faz tudo certo. Aí uma coisinha que a gente erra, aí parece que tudo que fez de certo não adiantou nada. Já viveu alguma coisa parecida com isso? Isso é por causa de quê? Essas coisas, queridos, eu entendo, é por causa essa cultura da desonra. É interessante como os pontos fortes de uma pessoa não se chama tanto a atenção quanto os pontos fracos dela. É interessante isso. E isso começa desde pequenininho, desde pequeno. A maneira como se chama a atenção do erro, o tom da voz, até a maneira de falar, o timbre, a maneira de falar, ela é em negrito. Parece que é aquela coisa assim forte. Mas quando vai se falar de algo que seja muito virtuoso, parece que é um traçozinho, um riscozinho que se faz. Não coloca também em caixa alta. Sabe, em negrito, em caixa alta. Devia colocar em caixa alta também e falar assim, que coisa maravilhosa! Mas que negócio é? Não. Tenho que ligar agora aqui para fulano para falar o que você fez. Olha que maravilhoso. Mas não, quando vai falar mas o que é isso que você fez? Aí já briga. E aí já, não, vou contar para... Aí já liga. Sabe o que fulano fez? É assim, propaga. Propaga. É uma facilidade de propagar o que é isso? Para mim isso é uma cultura. Uma cultura. E quando eu digo cultura, é aquilo que está enraizado, aquilo que já está assim, sabe? Faz parte já da maneira de cara já. Já olha de cara assim. Quando já conhece já alguém de cara. É difícil essa mentalidade do desvalor. Essa renovação da mente é tão necessária. É tão necessária. Eu sempre digo que a igreja do Senhor Jesus não é um hospital. Porque um hospital, ele só trata de gente que está doente. Uma pessoa com saúde que chega no hospital não faz sentido. Né? Senta-se o médico fala, onde é que dói? Dói nada, estou ótimo, estou excelente. Quer saber como é que eu faço para melhorar o bom que já está? Aí o médico, não, isso aqui não é você. Alguém chama alguém. Alguém tira esse rapaz daqui. Né? Porque o que os olhos do médico é para a doença. E quando dizem que a igreja é um hospital, para mim é como se estivesse dizendo isso. Parece que nós só enxergamos as pessoas nas suas doenças e mazelas. E daí faz com que elas se tornem valorizadas. Porque honra é valor, é dar valor. Então parece que a pessoa é valorizada porque ela está necessitada de alguma coisa. Isso faz com que a igreja tenha perdido muito. Muito, sabe por quê? Porque quando essas pessoas que entram na igreja, elas têm um encontro com Jesus, elas são salvas, elas são curadas,
Ou seja, Deus já começa a trabalhar com o menos 5, que essa vida estava -5. Aí ele vai trabalhando, vira -4. Aí vai trabalhando, vira -3. Aí vai trabalhando, vem -2, -1, está zerado. Aí parece depois do zerado, não tem mais o que fazer com você. Não sei mais o que fazer com você. Por quê? Porque a igreja é tida como hospital. E se a igreja é tida como hospital e você está zerado, então e aí? Fazer o que com você? Vá lá, busca lá uma doença. Procura algum problema. Venha. Você será sempre valorizado pelos problemas que traz. Isso não é a igreja. Eu sempre digo, a igreja, para mim, se eu tiver que compará-la a algo, eu comparo a um centro de treinamento esportivo. A um centro de treinamento esportivo. E esse centro de treinamento tem um departamento médico para o caso de precisar de médico, e vai precisar. A pessoa está doente, vai precisar. Mas eu vou dizer uma coisa, a pessoa, ela é valorizada porque ela é uma pessoa e não porque ela é um problema. Ou seja, você não é um problema que tem uma pessoa. Você é uma pessoa que tem um problema. Logo, dentro de um centro esportivo, nós temos que entender o quê? Eu vou trabalhar em você o quê? Como se trabalhar num centro esportivo. Eu vou trabalhar o que é de melhor na sua vida. Eu vou trabalhar aquilo que Deus tem para a tua vida, o que é de melhor. O propósito de Deus para a tua vida. É isso que será trabalhado. E nesse processo, se tiver um problema, uma doença, que sempre tem, aí nós temos um departamento médico que também vai cuidar disso. Mas a questão é, a maneira como nós vemos as pessoas nas suas virtudes, ou a maneira como nós vemos as pessoas nos seus defeitos. Por isso que eu digo a vocês que é uma questão de cultura. A maneira como a igreja se move, ela está muito influenciada por essa cultura da desonra, a cultura do desvalor. O que eu olho aqui não são doenças nessas mesas, problemas, situações difíceis. Ainda que existam problemas, doenças e situações difíceis. Mas o que eu vejo nessa mesa aqui são príncipes, princesas, gente de Deus, gente bonita, gente séria. Amém? Gente talentosa. Tem tanto cara talento aqui dentro que é um negócio maravilhoso. Aqui tem virtudes, talentos, coisa linda. Você é bonito demais. Porque eu aprendi isso. Eu não me sentia assim. Depois que eu me senti, tem que me segurar. Porque eu não me contenho em mim. Eu falo assim, meu Deus do céu, preciso mesmo de um corpo glorificado. Porque só um corpo glorificado vai ser na medida justa para caber quem eu sou. Porque, francamente, eu preciso de um corpo que não envelhece, que não adoece, para conter essa pessoa maravilhosa que sou eu. E você não é diferente, você é igual. Coisa linda. Isso aqui não é levantar teu astral, não. Isso aqui não é reunião de autoajuda, não. Auto com U, mas é auto com L. É uma reunião de autoajuda. Amém? Glória a Deus. Amados, é muito tremendo isso, queridos. Porque nós estamos imersos, mergulhados nesse tipo de cultura que eu estou falando com vocês. Por isso temos que tratar esse tema com toda a seriedade que ele merece. Eu tive de perto para você ter uma ilustração aí do que eu vou falar.
eu acompanhei de perto uma família, a relação de um filho com seu pai. Bem de perto mesmo. Desde, eu acho que o menino tinha 3 anos, 4, até chegar na sua adolescência, juventude. Eu acompanhei de perto essa família. E essa relação em particular, pai e filho. E aquela coisa assim, muito bonita, assim, da dedicação desse pai, assim, extrema, por seus filhos, e em particular por esse. E uma coisa eu ia observando ao longo do tempo. A dificuldade que esse pai tinha de fazer elogios. Uma dificuldade inerente de elogiar. É interessante essa coisa, viu? É interessante. Parece que, assim, em relação pai e filho, não sei se é uma coisa própria de pai e filho, mas como tem hora que a gente tem uma facilidade para uma coisa, uma dificuldade enorme para outra. E nesse caso aí, ele tinha uma dificuldade enorme de elogiar. Ao mesmo tempo, tinha uma facilidade enorme de ver os defeitos desse menino. E aí esse menino foi crescendo e queria ser jogador de futebol. E o pai, e uma das vezes eu ia junto com eles, porque ele ia jogar em tal cidade, tal lugar, aí eu ia junto acompanhando. E era interessante assim vê-lo, e o filho fazia questão que o pai viesse para ver. É isso que é interessante. O amor era tão grande do filho para com o pai, e também do pai para com ele, que o que esse menino quisesse, esse pai apoiaria. Como ele queria ser jogador de futebol, o pai apoiou. Chegou a viajar para fora do país, porque ia ter disputa de torneio, isso com 15 anos, 14 anos, e o pai vai junto. E aí, mas era interessante assim, 2 ou 3 vezes que eu presenciei, já dava para ter a noção de como é que era como é que, mais ou menos, tem um retrato. E era interessante, porque o menino fazia suas jogadas e eu observava que ele fazia um negócio muito bom. Aí eu meio que provocava, chegava para o pai e falava assim, olha lá, ó, moço, bem feito aquilo, né? Aí ele ficava assim, Porque eu queria que ele falasse que era bem. Mas quando o menino fazia uma coisa lá que era ruim, esse pai levantava, caía na beira do gramado lá assim, e xingava o mundo, e xingava esse menino, mas brigava assim, brigava. Fazia um escarcéu de uma coisa tão simples. E isso aconteceu umas 3 vezes que eu fui, o que deu para eu notar que era sempre assim que acontecia. Aí, às vezes, eu conversava com o filho, né? O menino, ele falava comigo assim, meu pai não tem jeito. Meu pai, por mais que a gente faça um negócio bom, você viu lá, eu joguei para tal, não sei o quê, você viu lá que tal? Falei, vi, você fez bem. Pois é, mas tudo para ele está errado, tudo para ele não presta. Era forte isso, assim, era forte, assim, essa imagem, as palavras que o pai pronunciava, era maior do que o próprio interesse que o pai tinha. Quer dizer, o menino não conseguia ver que para onde ele quisesse ir, o pai o levaria. Não era isso.
Ele ficava marcado muito mais por aquelas palavras duras, mas eram muito duras. Aí teve um momento que eu tive uma conversa muito séria com esse pai. Séria mesmo. Aí eu falei com ele assim, olha, eu queria falar uma coisa com você. Mas eu ali falando assim, chegava nem olhava para o rosto dele direito que eu ia dizer, e nem ele também olhava para o meu. Porque assim, chega o clima ali, estava assim, estava um momento tenso, mas não ruim, mas havia uma tensão assim. Porque eu ia tocar na coisa mais preciosa para ele, que era a relação dele com o seu filho. E o quanto ele amava o filho e não podia tocar nisso. Nessa questão do seu amor por ele. E eu queria ser muito delicado com ele. E eu falei assim, olha, eu conheço fulano. Mais ou menos deu para eu saber o jeito dele e como ele se relaciona com você. O amor que ele tem por você. O respeito que ele tem por você. E o quanto tudo isso é tão profundo e faz com que tudo que você diga tenha peso tão grande na vida dele. Mas o que eu observei, o seguinte, se você carregasse esse menino nas costas, a pé, durante 400 quilômetros, carregando nas costas, e depois no final da jornada, baixasse ele e falasse assim, ei rapaz, você pesa igual um porco, né? Ele ia ficar pelo resto da sua vida, não lembrando dos 400 quilômetros que você o carregou nos ombros, mas lembrando sempre de que essa censura, essa crítica, de que ele pesa como um porco. Porque o que você fala para ele pesa muito mais do que o que você tem feito por ele. Ele sabe do seu amor, mas ele está num processo de construção da sua própria identidade. E nesse processo de construção, ele necessita muito dessa voz sua, destacando o que é muito bom nele. Diga. Se você vai fazer uma crítica a ele, não estou dizendo que não deva fazer. Não é isso. Estou dizendo chega para ele e fala no que ele tem sido muito bom, e isso tem sido um orgulho para você. E depois disso, faça a crítica. Coloque o peso maior, o valor maior, no que você vê de bom nele. E depois faça a crítica. A crítica vai entrar como coadjuvante e não como protagonista. A crítica vai entrar como algo que faz parte também, mas não como a coisa central, principal. A coisa central e principal é que é um menino digno, menino bom, menino esforçado. Chama a atenção disso, coloca isso com muito mais ênfase, coloca isso com muito mais... grita isso, né? Grita isso. E depois faça a crítica, que é necessária e que é extremamente necessária. Mas a crítica, ela necessária, mas ela só será eficiente, eficaz, se ela é feita num contexto de amor. Críticas produtivas só acontecem num ambiente de amor. Quando não está num ambiente de amor, a crítica é um peso,
é uma condenação, é uma coisa estéril, sem vida. Só vai intimidar a pessoa, imprimir medo nela. Aí, foi um momento assim. Aí deu aquele... Ele não falou nada. Falou nada. Aí outras pessoas que são próximas, né? Estão lá vendo a convivência diária. Veio a mim e diga assim, puxa, o que aconteceu com fulano? Não sei não. Mas olha, a maneira como ele está lidando com o filho dele mudou. Que coisa. Não sei o que aconteceu com ele. Ele não briga mais com o menino como brigava. E agora ele está assim, muito mais amoroso com o menino mais próximo. E o menino mais próximo dele. Os dois estão assim num caso de amor. Aí eu falei assim, eu sei o que aconteceu. Ele recebeu a palavra. Ele acolheu a palavra. Amados, é muito forte essa questão, viu? Da honra. Você sabe por que a honra é um negócio muito forte? Você mede a força da honra pela força da desonra. Pessoas que são desonradas, elas são assim, toca na identidade delas de uma maneira tão profunda, que são anos e anos a pessoa carrega aquilo. Daí você vê, aí você tem mais ou menos uma ideia do quanto honrar é uma coisa extraordinária. O quanto dar valor, valorizar é algo extraordinário. Eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos 6, 1. E você vai ver ali o peso que a honra, o valor da honra. E olha que momento aquele, viu? Ali dá para você entender o que na verdade é honrar. O que é honrar? E o que acontece quando se honra? E o que acontece quando não se honra, quando se desonra? Tudo isso a gente aprende nesse episódio aqui de Marcos capítulo 6. Verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Observe como as pessoas começaram a falar sobre Jesus em Nazaré. De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha a coisa interessante. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se
da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha esse episódio aqui, queridos. Onde Jesus está? Ele está em Nazaré. Nazaré é onde? É onde ele cresceu. E onde pessoas também cresceram com ele. E as pessoas mais ou menos sabiam da história dele, da história familiar de Jesus. E quando Jesus chegou na sinagoga dessa cidade e começou a ensinar, muitos ali começaram a falar, olha, de onde vem a estas coisas? Olha que interessante. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha que interessante. Você veja que a desonra, ela vai tocar na identidade da pessoa. Na identidade. Não é este o carpinteiro? Como é que esse carpinteiro, eu sei quem ele é. Como é que ele vem dizendo agora que ele opera essas maravilhas, essas curas? Veja como é que é interessante isso. Porque quando alguém está desonrando uma pessoa, é interessante que a pessoa desonrada, ela não está sentindo que apenas uma área dela que está sendo desonrada. Ela sente que a pessoa dela que está sendo. Ou seja, a identidade dela. Ela é que está sendo desvalorizada, desprezada, colocada à margem, marginalizada. Qualquer desonra, seja ela menor ou maior, não importa, está sempre atingindo isso. Querendo mostrar que aquela pessoa com quem você está não tem esse valor. Não tem valor. Assim foi com o Senhor Jesus. Estavam dizendo agora que não há nenhum valor nele. Aí o Senhor Jesus vai e diz assim, olha só. Não há profeta sem honra, senão entre os seus parentes, na sua própria casa. Mas eu tenho algo a dizer sobre esse versículo, queridos. Toda vez que eu lia esse versículo, em que Jesus mencionava isso, ele está fazendo menção de um provérbio. Ele está fazendo menção de um pensamento popular. E é um pensamento popular que tem sentido. Faz sentido. Faz sentido. Como é que faz sentido? Veja bem, repara. Quando você chega e fala para alguém, você tem instruído alguém da sua casa ou falado coisas para a pessoa mudar nisso, naquilo, não tem? Você não tem cansado de falar? Olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que não faz aquilo? E a pessoa não faz nada, não é assim? Aí aparece uma pessoa de fora, né? E fala a mesma coisa que você falou. Aí você chega em casa e diz assim, sabe o que fulano me falou? Falou que eu devo fazer isso, isso e isso. Sabe que tem razão? Vou fazer. Aí você fala assim, hã? Como é que é? Eu estou aqui, tem 10 anos que eu falo isso com você. Não é assim? Isso não acontece? Acontece. O fato disso acontecer, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O fato disso acontecer, ou seja, o fato de que um erro sempre acontece, não significa que eu vou agora sacralizar o erro. Que eu vou agora santificar o erro. Que eu vou agora criar uma doutrina em cima de um erro.
Porque isso é errado. O que é errado? Errado é alguém da sua casa falou algo para você de uma coisa certa que deve ser feita e você não fez. E aí veio alguém de fora e falou: é errado. Se aquilo é certo, você deveria ter feito. Eu não posso, então, em cima dessa falha, criar uma doutrina. Porque o que eu consigo ver nesse texto é Jesus citando um provérbio popular e não uma doutrina. Jesus não está dizendo assim, olha, não interessa o que você faça em tua casa, você nunca será honrado. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que eu não serei honrado sempre. E ele não está dizendo que não adianta fazer nada porque não será honrado. Não! Adianta. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia instrui que o marido, ele deve ser o cabeça da casa. Então se a Bíblia fala que o marido tem que ser um cabeça, tem que ser um sacerdote, tem que ser um profeta, tem que ser um rei dentro da casa, significa que esse marido vai chegar momentos que ele vai fazer uma oração pela sua esposa, a esposa fará uma oração pelo marido, aí fala assim, não, oração de marido não funciona, funciona oração de pastor, funciona oração de alguém de fora. Você acha que a Bíblia concorda que a oração do pai pelo filho não funciona, mas funciona a oração de um estranho pelo filho? Isso quer dizer o quê? Se o pai ora em casa e Deus orienta para que se ore, significa que profeta tem honra dentro de casa. Amém, amados? Não estamos lidando aqui, que entenda bem, não estamos lidando aqui com uma doutrina. Jesus não está dizendo assim, olha, todo profeta dentro da sua casa será desonrado. Ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma constatação. Constatar. E a constatação é correta. Ele está constatando que, de fato, pessoas dentro da casa, essa coisa da familiaridade, a familiaridade, o estar próximo, faz com que a pessoa facilmente seja desonrada. Foi o que aconteceu com ele. Pelo fato daquelas pessoas dizerem, ele é, você é filho de José, você é filho de José e de Maria, irmão de Tiago, conheço você, rapaz. Você vem agora dizendo que você é o Messias? Vai orar por mim? Não. Então veja, Jesus foi desonrado. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Veja o que diz o versículo seguinte, depois desse. Presta atenção nisso aqui. Leia com cuidado isso aqui agora, olha. E não o quê? E não podia. Já pensou nisso? Jesus não podia fazer ali nenhum milagre. Ele não podia. Por quê? Porque ele estava sendo desonrado. Ele não podia fazer. Não é ele não queria, ele não podia fazer nenhum milagre. Mas o que ele fez? A não ser curar alguns poucos enfermos. Mas presta atenção nisso. Ele apenas curou alguns enfermos, mas ele não pôde fazer milagre. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que uma coisa é cura, outra coisa é milagre. Apesar dele ter curado alguns ali, ele não pôde fazer milagre. E por que ele não pôde fazer? Porque ele estava sendo desonrado. É isso que acontece, queridos. Quando há desonra,
não há milagre. Em casas que as pessoas são desonradas, não há milagres. Você veja aqui que o Senhor Jesus, eles não creram nele. Eles não creram que ele era quem dizia ser. Por causa disso, o Senhor não pôde realizar milagres. Curou alguns enfermos, mas não realizou milagres. Então veja a profundidade que é a honra. Porque se ele tivesse sido um profeta honrado, aquelas pessoas ali iam experimentar milagres. Por isso que eu vejo que a gente não recebe muita... A gente não presencia ou não desfruta de muitos milagres por causa dessa desonra que há. Por causa de essa falta desse valor, de ver com o devido valor que o outro é. Isso de ter olhos muito críticos, muito de censura. A gente vai perdendo as coisas de Deus, os milagres. Vai perdendo a manifestação. Eu creio que um ambiente, seja ele de família, ou seja ele de igreja, esse ambiente em que as pessoas são valorizadas e valorizam umas às outras, sabe, esse respeito, esse valor, eu creio que esse é um ambiente para grandes milagres, para manifestação de poder de Deus, e a gente experimentar grandes milagres e não apenas algumas curas. Amém?